Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com o Dr. Sandro Gregório da Silva, advogado, meu amigo particular, com certeza. Mas o que me traz até o doutor hoje chama-se Lula. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto? Eu encontrei tanta gente, eu não estava sabendo da situação. Eu falei assim, Tamir, você viu o que está acontecendo? Não. Vão soltar o Lula. Eu falei assim, misericórdia, quase infartei. Isso não pode acontecer, gente. Eu fico pensando assim, aonde que está a justiça? O que está acontecendo com a justiça? Quantos estão soltos já, né? Então, eu vim aqui conversar um pouquinho com o Dr. Sandro, um pouquinho sobre este assunto, né? Que eu gosto de conversar com ele, porque é o entendido do assunto, está sempre por dentro dessa situação. Vamos ver o que o Dr. Sandro pensa de tudo isso. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires? Mais uma vez, um grande prazer estar recebendo você aqui, né? Depois, já há algum tempo que a gente não falava. Verdade. Mas é bom sempre estar atualizando, sempre discutindo, sempre conversando. E o prazer nosso é que o teu público, né? As pessoas que te acompanham, que te assistem, são pessoas da mais absoluta qualidade, né? Formadores de opinião. E sempre que a gente conversa aqui no seu programa, a gente tem um feedback, uma resposta nas ruas das pessoas que a gente encontra, de quanto que as pessoas apreciam esse momento com você, enfim, admiram o seu programa e que me honra muito em participar sempre do seu programa, sempre que eu tiver uma oportunidade, para mim é sempre uma grande honra. Para nós também. Agora, nós temos uma cidade muito bacana, que eu encontrei tanta gente de Cianorte, estão também lá ligadinho com o programa Nossa Casa, e eu fico muito agradecida. Então, agora nós temos essa cidade de Cianorte que estamos chegando a todo vapor e eu agradeço muito o carinho e a atenção de vocês e todas as pessoas que mandam WhatsApp para mim, as pessoas que eu encontrei na cidade, na posse do Lions, né, do nosso presidente Mauro. Então, a todas essas pessoas, meu abraço, meu carinho. E agora nós temos aí, olha, um grande advogado que faz parte do programa Nossa Casa. Sempre que eu preciso de um assunto ligado à política, alguma coisa, eu corro pro Dr. Sandro, viu? Esse faz parte do programa Nossa Casa. E claro, ele me dá audiência, eu tenho que ficar perto dele sempre. Então, ele dá audiência. Que bom, né? E agora vai dobrar o tamanho da audiência, porque tem mais uma cidade importante do estado, né? Verdade. Cianorte é uma cidade tão avançada, evoluída, uma das cidades que mais arrecada ICMS no Paraná, na região, capital da moda no Brasil, né? Verdade. Então, para você, realmente, mais um privilégio para você ter esse público. E Cianorte também vai agora estar sendo agraciada com mais esse programa, né? Verdade. Que é o seu programa, enfim, a TV Caioca vai estar entrando lá em Cianorte. E entrando assim de uma forma assim, muito boa e bastante especial. Vamos falar um pouco do seu amigo Lula. O que está acontecendo? O Lula pode ser solto ou não? Como que pode uma pessoa que está presa, isso é o meu modo de ver, como que pode uma pessoa que está presa, foi condenada, está presa, e como ele foi presidente, e ele preso, lançar ele como candidato a presidente? Isso pode? Na verdade é o seguinte, ele tem duas circunstâncias. A situação dele está preso, nós temos deputados federais no Brasil que legislam, enfim, que ele exerce o mandato estando preso. Você sabia disso, não? Que as pessoas, eles dormem na prisão e de manhã vai para a Câmara Federal para legislar. Então, de fato, são coisas que envergonham muito o Brasil, enfim, que atrapalham o nosso desenvolvimento. Eu imagino que as pessoas de fora, investidores, por exemplo, como é que vai acreditar num país desse para fazer investimentos aqui no Brasil? O Brasil, como diz no hino, é um gigante pela própria natureza, e é mesmo. Porque o que o Brasil enfrenta, a instituição, seus governantes, né, enfrentam, o que esse país enfrenta por parte desses governantes é coisa que o país tinha tudo para dar errado. Mas eu acredito ainda que é um país que dá certo. Para mim não é o país do futuro, é o país do presente. Mas é do presente por quê? Porque quem faz esse país são as pessoas trabalhadoras, como as pessoas de Umuarama, o pessoal de Cianorte, os empreendedores, os grandes empreendedores, as pessoas que acreditam nesse país. Mas tem todos os motivos, muita gente, para arrumar as malas e ir embora do país. Porque convive com esse tipo de coisa, né? Com essa incerteza jurídica, com essa falta de segurança jurídica, que quer dizer o seguinte, que uma lei está votada, ela não tem valor, né? E o que passa para a população é isso. Então lá uma lei tramita na Câmara Federal, vai para o Senado, o presidente da República sanciona, mas essa lei pode não ser aplicada. Por exemplo, a lei da ficha limpa. É uma lei que está em vigor, né? Que determina que se você tiver condenação criminal, você não pode ser candidato a nada, você não tem direitos políticos,
Não pode nem fazer um concurso. Eu concordo. E é o que acontece com o ex-presidente da República, né? Então ele está condenado na primeira instância, né? Em Curitiba. Foi confirmada essa sentença em segunda instância no Tribunal Regional Federal, né? Pegou 12 anos e um mês de prisão, salvo engano. Foi combatida essa questão da prisão em segunda instância, após o julgamento da segunda instância. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal competente para avaliar as decisões do TRF4, manteve essa prisão. O Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte de justiça, a Corte Constitucional do Brasil, manteve essa prisão. E agora, nesse último domingo, a gente teve uma surpresa, né? Uma piada de mau gosto, de extremo mau gosto, de um desembargador, né? Com todo respeito, com um histórico de passagem por 19 anos como filiado do partido do presidente, ocupou diversos cargos no governo do PT, de governos da Prefeitura de Porto Alegre, enfim, do governo federal, até ser nomeado pela presidente Dilma desembargador federal. Beleza. Como é que a população entende essas coisas? Nós temos aqui um desembargador originário aqui de Umuarama, trabalhou aqui, prestou relevante serviço depois de muito tempo, depois de muito trabalho, depois de passar por um concurso público de juiz federal e depois de exercer por muitos anos essa função, até adquirir essa experiência necessária, né? Porque você ser gerente de um supermercado, primeiro você tem que passar por algum setor do supermercado, como tudo na vida é assim. Foi alçado ao TRF. E essa outra pessoa, por ter tido uma carreira de nomeações políticas, também foi alçado ao TRF. E agora, nesse domingo, como já estava dizendo, deu uma decisão, né? Atrapalhada, vamos dizer assim, né? Sem nexo e sem conexo, gerando uma dúvida enorme na população, nas pessoas, na população e no próprio judiciário, né? Na questão de segurança jurídica também do país, determinando a soltura do presidente da República, né? Contrariando decisões anteriores, alegando um fato novo de que ele é pré-candidato a presidente e merece participar de debates. Tá fechando e dando ordem, né? E aí é solto. Aí você tem uma decisão do juiz que executa a pena, que é o Sérgio Moro, determinando, aí dando uma decisão para um superior hierárquico dele, que é o desembargador, contrariando aquela decisão. Até que veio o relator do processo, que é o Gebran, o desembargador Gebran Neto, dizendo que não poderia ser cumprida aquela decisão de soltura do presidente. E aí continuou, aí voltou a dar novas decisões o desembargador Rogério Favretto, e posteriormente veio o presidente do tribunal e colocou um fim nessa história, dizendo que suspendendo essa ordem de soltura e remetendo o processo lá pro desembargador relator, o Dr. Gebran. Então, uma confusão enorme na cabeça das pessoas, né? Uma vergonha para o judiciário brasileiro isso que aconteceu. Só que mesmo, apesar de tudo isso, o tribunal também, o próprio TRF4 foi rápido em buscar uma solução para o caso. Porque a ideia qual que era? Cumprir a soltura e aí, minha amiga, ia ser difícil prender novamente, hein? Ia virar um grande imbróglio jurídico, mas aí, graças às atuações do próprio Sérgio Moro, do próprio Dr. Gebran e do presidente Thompson Flores, que é o presidente do TRF4, colocou um fim nessa história até o início da noite. Então foi importante, mas isso é coisas que chamam a nossa atenção para ver o quanto que o Brasil está bagunçado, quanto que o país está sofrendo, né, com essa situação política que atravessou para dentro do judiciário agora e que causa enorme prejuízo a todo o país, né? Especialmente no que tange a credibilidade do país, a seriedade, né? E o quanto que esse país quer buscar mudança e quanto que ele quer se encontrar e se acertar. Porque o Brasil vem navegando em águas turvas há muito tempo, né? A população sofre, carga tributária enorme, déficit público de 6%. Isso quer dizer o seguinte, o Brasil é um país, uma empresa falida. Ela está arrecadando um valor enorme, né, da sua população, que chega a uma carga tributária de 40%, e ele ainda precisa de mais 6% de tudo que é arrecado para pagar as contas que vence todos os meses. Então, se ele fosse uma dona de casa, já estaria no Serasa há muito tempo, né? Então, você vê a gravidade de que vive esse país. E outras pessoas, autoridades, senadores, deputados, mentindo na televisão, pela internet, colocando dúvida na cabeça das pessoas e alçando aí um presidiário, um homem que é condenado, porque nós temos dois problemas aí. Ou, se o Lula é inocente, então a nossa justiça não tem valor. Prefiro não acreditar.
E se o presidente é culpado, como é que um ex-presidente pode ser candidato a presidente da República, um condenado? Então, como é que esse país vai encarar o futuro? Como é que vai ser o futuro das nossas crianças com pensamentos como esse? Já disse algumas vezes que se o ex-presidente Lula fosse um estadista de verdade, ele já tinha se retirado da vida pública em homenagem ao povo brasileiro, em homenagem ao futuro do país, né? Porque você vê o seguinte, ele diz que lidera as pesquisas, mas eu não vejo ele falar de um projeto, né? O mesmo que tenha falado enquanto estava solto, de como é que recupera essa economia, como é que supera esse déficit público. E eu sou um advogado, não sou economista, mas o déficit público deve ser combatido com reformas. Política, você não pode ter quase 40 partidos mantidos pelo Estado, pela União. Reforma administrativa, você não pode ter cidadãos do Brasil ganhando R$150 mil por mês, enquanto a Constituição diz que o teto do pagamento do funcionalismo é o do salário do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é cerca de R$35 mil. Né? Então, o presidente Lula, Dilma, Fernando Henrique, os mais recentes, e o atual, tiveram tempo de fazer reformas profundas para acertar o Brasil e não foi feito. Então o presidente, vamos citar especificamente o presidente que, segundo consta, lidera as pesquisas, o presidente que é o candidato a presidente. Se ele teve todas as oportunidades, de 2002 a 2016, né, de fazer reformas que o Brasil precisava e não fez. Qual que é o projeto que esse homem hoje, se sair da prisão e se eleger presidente da República, tem para o país? Entendeu? O Brasil precisa discutir profundamente. As pessoas têm uma certa ilusão de que desfrutaram de ter casas, ter automóveis. Pô, a situação também mudou, né? Até uns anos 80, o Brasil tinha 4 montadoras de carros. Então tudo era mais difícil, inclusive no mundo todo. Hoje globalizou, o que você consome aqui no Brasil, consome nos Estados Unidos e na Europa, né? Mas eu quero saber qual que é o projeto que ele teria para convencer essa legião de eleitores de um passado que passou e que levou o Brasil a uma recessão e não volta mais. Não quero nem entrar nessa discussão. Mas eu acho também que nós vivemos um momento crítico, muito grave, e essa situação que aconteceu no domingo não deveria passar em branco. Eu acho que deveria haver algum tipo de investigação, porque se de fato esse desembargador criou uma tese fundada em princípio lá que afronta a Constituição da impessoalidade por ligações anteriores com esse partido, com esse grupo político, deveria ser responsabilizado. Porque você pode ter certeza, se isso acontece na semana, a Bolsa de Valores do Brasil teria sofrido impacto profundo, não é? Com a caída, e o dólar poderia chegar a R$6, porque o descrédito no país aumenta e toda vez que isso acontece, impacta diretamente nessa questão do dólar, que prejudica todos nós, né? Na questão dos produtos importados e também na questão da Bolsa de Valores. Agora tem que lembrar também que o nosso país não gira só em torno de casa própria, de cesta básica, essas coisas todas. É como o senhor falou, doutor Sandro, tem muitas outras coisas. Aonde que está o plano de governo? Porque ele foi lançado a candidato, acho que 16 de junho, né? Então... Pré-candidato, né? Hoje não pode ser. Pré-candidato. Mas estava em campanha, fazendo comícios, viagens pelo Nordeste, veio pelo Paraná, de ônibus e tal. Mas cadê esses projetos, né? Pois é, cadê os projetos? Nenhum, eu também. Não lembro de ter visto um. Também não vejo um carro adesivado com o nome dele. Com o nome do candidato. Tem outros candidatos que têm nome, mas ele não tem nome. Então é preciso também saber onde é que estão esses eleitores, né? Que institutos de pesquisas incluem, inclusive, uma pessoa que está presa, com os direitos políticos cassados, não pode ser candidato a presidente, em regra, em pesquisas eleitorais. Então o Brasil, a responsabilização pelos erros também cometidos é de grandes grupos, inclusive esses grupos grandes de comunicação, que fazem esse tipo de trabalho. A qualquer momento a gente volta com o Dr. Sandro novamente para falar um pouquinho mais a respeito desse assunto, porque é um assunto assim que merece, né, toda a nossa atenção. E assim, o Dr. Sandro também vai, né, ajudando a gente a se encontrar aí um pouquinho, analisando os políticos que estão aí já pré-candidatos, né? Que já tem muitos, e assim nós vamos analisando um por um, aquele que, por exemplo, eu tenho um em mente. Procure saber um pouquinho dele também, né? E isso faz parte da nossa vida. Como dizem, nós que pagamos o salário, né? Então nós temos que saber que funcionário nós temos, não é? Todo dinheiro tem que ter valor, tem que estar pagando alguém que mereça o seu dinheiro. Agradeço o carinho e a atenção mais uma vez. A qualquer momento a gente volta aqui. Também eu que agradeço mais uma vez, né? Desejar sucesso para você. Muita audiência em Cianorte, Praça Nova para você. Bom, acho que já está há algum tempo lá, mas eu estou dando a primeira entrevista. Mandar um grande abraço para todas as pessoas que acompanham o seu programa, especialmente para você, para o nosso cinegrafista. Dizer que é um prazer
Estou sempre à disposição naquilo que eu puder colaborar. Muito obrigado.